Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos a nossa quarta e última videoaula. Nessa nossa aula de hoje, iremos ver os seguintes assuntos: segurança em atividades com alta tensão, treinamento específico de acordo com a NR10, NR12, que é segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, procedimentos de trabalhos e segurança, proteção contra incêndio conforme a NR10 e sinalizações de acordo com a NR10 e sinalizações com placas. Dando continuidade na nossa última aula, onde falamos da segurança em projetos e instalações, vamos falar agora sobre segurança em atividades com alta tensão. Vamos ver especificações da NR10 para execução de atividades que envolvem alta tensão. Nessas especificações estão o planejamento de procedimento e a adoção de medidas e comunicação entre os trabalhadores envolvidos nessa atividade. A NR10, no item 10.7.2, estabelece que os trabalhadores devem receber treinamento específico em segurança se forem trabalhar no sistema elétrico de potência, no CEP, e em suas proximidades, e que, além de ser devidamente habilitados, eles devem ter recebido treinamento de segurança com a carga horária mínima de 40 horas. No item 10.7 até o 10.7.4, estabelece que trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão devem respeitar as instâncias estabelecidas para zonas controladas e zona de risco, que é o que nós já vimos na nossa última aula. Os trabalhadores devem receber treinamentos de segurança com carga horária determinada na NR10, além que as atividades em alta tensão não podem ser realizadas individualmente, somente em equipe e mediante ordem de serviço específica para o local designado e assinada pelo responsável pela área. No item 10.7.5 até o 10.7.8, fala que antes de iniciar os trabalhos em circuitos elétricos energizados em alta tensão, o superior imediato e a equipe responsável pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia. Deve ser realizado um estudo e planejamento das atividades. As ações e procedimentos a serem desenvolvidos devem ser realizados de forma a atender os princípios técnicos básicos e com as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao setor. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, só pode ser realizado mediante a desativação, também conhecido como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento, e devem estar devidamente sinalizados de acordo com procedimentos padronizados com equipamentos e ferramentas adequadas destinados ao trabalho em alta tensão. No item 10.7.8 fala que os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipamentos com materiais isolantes destinados ao trabalho de alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaio de laboratório periodicamente, obedecendo-se às especificações do fabricante. Ainda no item 10.7.8, estabelece que todos os trabalhadores em instalações elétricas energizadas em alta tensão e todos aqueles envolvidos em atividades no sistema elétrico de potência devem dispor de equipamentos que permitam a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. Vamos falar agora sobre os treinamentos específicos de acordo com a NR10. Na seção 8 dessa norma, foram estabelecidos critérios para definir o conhecimento, a responsabilidade e a competência necessária aos trabalhadores que façam intervenção nas instalações elétricas. Do item 10.8 até o 10.8.6, estabelece que o trabalhador que é considerado qualificado quando comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, com registro no competente conselho de classe. Além disso, tem que ter simultaneamente capacitação sob orientação de um profissional habilitado e autorizado, ainda assim trabalhar sob responsabilidade de profissional habilitado, identificado, com autorização
e registrado com a aprovação da empresa. Essa norma, ainda no item 10.8.7, estabelece que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com a atividade que ele vai desenvolver, realizado conforme estabelecido na NR7, que fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, e registrado em seu prontuário médico. No item 10.8.8, fala que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção e acidente em instalações elétricas, de acordo com a tabela da zona de risco e da zona controlada. Então, deve realizar um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma situação dessas a seguir, que é a troca da função ou mudança de empresa, retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por período superior a 3 meses, ou modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de método, processo e organização do trabalho. Sobre os procedimentos de trabalho, a norma estabelece que os serviços de instalações elétricas devem ser planejados e realizados sempre por uma ordem de serviço, que é uma OS, o que nós já vimos anterior, em conformidade com o procedimento de trabalho específico, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional habilitado. Estabelece também que a troca de atividade deve considerar a análise de risco da tarefa e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. A NR10 também fala das responsabilidades tanto dos contratantes, contratados e trabalhadores envolvidos. É responsabilidade das empresas informarem aos trabalhadores sobre os riscos que eles estão expostos ao exercer atividades, não só envolvidos em eletricidade, mas qualquer outro risco que envolva a função. Em caso de acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços com eletricidade, deve expor e adotar medidas preventivas e corretivas. Para isso, a empresa deve analisar a causa do acidente e propor medidas para reduzir as chances de uma outra ocorrência. E essas medidas elas não são exclusivas da área de eletricidade. A NR10 também determina quais deveres que os trabalhadores têm com a segurança e com a segurança dos demais. São elas: zelar pela sua segurança e saúde e das outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho, responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de saúde e segurança, e comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço das instalações que considerar de risco para a sua segurança e saúde e das outras pessoas. De acordo com a NR, os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constarem evidências de risco grave e iminente para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o que aconteceu para serem tomadas as medidas cabíveis. Na norma ainda diz que a responsabilidade da empresa é controlar os riscos em qualquer situação para garantir a saúde e a segurança do trabalhador e também comunicar aos órgãos competentes quando for necessário. Os documentos previstos na NR devem estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviços de instalações elétricas. Falamos agora da NR10, então vamos falar sobre a NR12, que trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Ela estabelece que as instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, o perigo de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidente previsto na NR10. Para isso, 2 itens devem ser previstos nas instalações das máquinas, que são
aterramento, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, nas instalações, carcaças ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte do circuito elétrico, mas que possam ficar sob tensão, e que as máquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou indireto com água ou agentes corrosivos devem ser projetadas com meios e dispositivos que garantam a sua blindagem, estanqueidade, que é a vedação, isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes. Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos devem atender requisitos mínimos de segurança, que são eles: oferecer resistência mecânica compatível com a utilização, possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contato abrasivo e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor, realização adequada de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis ou cantos vivos. Também facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas, não oferecer qualquer outro tipo de risco na sua localização, ser constituído de materiais que não propaguem fogo, ou seja, autoextinguíveis, e não emitirem substâncias tóxicas em caso de aquecimento. A ANR também coloca algumas proibições nas máquinas e equipamentos. Então, o que é proibido? Utilizar chave geral como dispositivo de partida e parada. É proibido utilizar chave do tipo faca no circuito elétrico e também é proibido ter partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. As baterias também devem apresentar alguns requisitos mínimos de segurança, que é o quê? A localização adequada para que a manutenção e a troca possam ser realizadas facilmente no solo ou em alguma plataforma de apoio, constituição e fixação para que não tenha deslocamento acidental e a proteção no terminal dispositivo para prevenir contato acidental e curto-circuito. Na NR12 também tem alguns requisitos mínimos de segurança nos quadros de energias das máquinas e equipamentos, que é o quê? Possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada, possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição ao acesso de pessoas não autorizadas, ser mantido em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas, e também deve possuir proteção e identificação do circuito e atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. No item 12.24, ele fala que os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que não se localizarem em suas zonas perigosas, possam ser acionados ou desligados em caso de emergência ou por outra pessoa que não seja o operador, impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental, não acarretem riscos adicionais e não possam ser burlados. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento do tipo comando bimanual, visando manter as mãos do operador fora da zona de perigo, esses devem atender a alguns requisitos mínimos de comando, que é o que nós vamos ver alguns exemplos. O sinal de saída deve terminar quando houver desacionamento de qualquer dos dispositivos de atuação de comando. Deve possuir dispositivo de comando que exija uma atuação intencional para minimizar a probabilidade de comando acidental, dentre outros requisitos que você pode observar aí na apostila. Nas máquinas e equipamentos cuja operação requer a participação de mais de uma pessoa, o número de dispositivos de acionamento simultâneo devem corresponder ao número de operadores expostos aos perigos decorrentes do seu acionamento, de modo que o nível de proteção seja o mesmo para cada trabalhador. Durante a utilização de proteções distantes das máquinas ou equipamentos com possibilidade
de alguma pessoa ficar na zona de perigo, devem ser adotadas medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina enquanto tiver alguma pessoa nessa zona. As máquinas ou equipamentos desenvolvidos e fabricados para permitir a utilização de vários modos de comando ou de funcionamento que apresentem níveis de segurança diferentes devem possuir um seletor que atenda aos seguintes requisitos. O bloqueio de cada posição, impedindo a sua mudança por pessoas não autorizadas, correspondência de cada posição a um único modo de comando ou de funcionamento, modo de comando selecionado com prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com exceção da parada de emergência. E a seleção deve ser visível, clara e facilmente identificável. As máquinas e equipamentos onde o acionamento por pessoa não autorizada possam oferecer risco à saúde ou à integridade física de qualquer pessoa, devem possuir sistema que possibilite o bloqueio de seu dispositivo e acionamento. Além disso, o acionamento e o desligamento simultâneo por um único comando de conjunto de máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamentos de grandes dimensões devem ter antes um sinal sonoro de alarme e, quando necessárias, medidas adicionais de alerta, como um sinal visual de dispositivo de telecomunicação. A NR12, então, ela estabelece que os projetos de máquinas e ferramentas e suas instalações devem ser especificados para medidas de segurança, para evitar choques elétricos, incêndios, explosões e outros tipos de acidente. Ainda falando da NR12, vamos ver como devem ser sinalizadas as ferramentas e materiais utilizados nas instalações e manutenção de máquinas e equipamentos. As ferramentas e materiais utilizados nas intervenções em máquinas e equipamentos devem ser adequadas às operações realizadas. E é proibido o uso de ferramentas manuais no bolso ou em locais não apropriados, para essa finalidade. A norma também fala de sinalização de máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir o trabalhador e a terceiros, sobre os riscos que estão expostos, fornecer instruções de operações e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde do trabalhador. E aqui temos alguns exemplos, que é a utilização de cores, de símbolos, inscrições, sinais luminosos ou então sonoros. A sinalização com cores nas máquinas e equipamentos utilizados no setor alimentício, médico, farmacêutico, devem respeitar a legislação sanitária vigente, sem prejuízo da segurança e da saúde do trabalhador ou a terceiros. A sinalização ela deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil das máquinas e equipamentos. A sinalização de segurança também deve o quê? Ficar destacada na máquina ou no equipamento, ela deve ficar em localização clara e visível e deve ser de fácil compreensão também. A norma também estabelece que devem ser adotadas as medidas de cores para sinalização de segurança nas máquinas e equipamentos, exceto quando não há previsão em uma norma anterior que estabelece tipos de cores específicas. A cor amarela, ela é utilizada em proteções fixas e móveis, exceto quando os movimentos perigosos estiverem enclausurados na própria carenagem ou estrutura da máquina ou equipamento, ou quando for tecnicamente inviável. A cor também é utilizada em componentes mecânicos de retenção, dispositivos e outras partes destinadas à segurança. E é utilizada em gaiolas das escadas, corrimãos e sistema de guarda-corpo e rodapé. A cor azul é para comunicação de paralisação e bloqueio de segurança para manutenção. As máquinas e equipamentos devem possuir em local visível as informações que não podem ser apagadas e tem que conter, no mínimo, a razão social, CNPJ e o endereço do fabricante ou do importador, informações sobre o tipo, o modelo e a capacidade,
o número de série ou identificação e ano de fabricação, número de registro do fabricante ou importador no CREA, né? E o peso da máquina ou do equipamento. As máquinas e equipamentos também devem possuir manual de instrução fornecido pelo fabricante ou pelo importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. E esses manuais eles devem ser escrito em língua portuguesa do Brasil, ser legível, acompanhado de ilustrações explicativas, tem que ser objetivo, claro, sem ambiguidade e de fácil compreensão. Tem que ter sinais ou avisos referentes à segurança e esses sinais devem ser realçados. E os manuais devem permanecer disponíveis a todos os usuários no local de trabalho. Na apostila, vocês encontram uma lista de itens que deve conter nos manuais das máquinas e equipamentos, como, por exemplo, a razão social, CNPJ e o endereço do fabricante ou importador, tipo, modelo e capacidade, o número de série ou número de identificação e o ano do fabricante, normas observadas para o projeto e construção da máquina e equipamentos, descrição detalhada das máquinas ou equipamentos e seus acessórios, dentre muitos outros. Ainda falando da NR12, vamos ver como devem ser elaborados os procedimentos e a capacitação para os trabalhadores com máquinas e equipamentos e suas respectivas responsabilidades. Já vimos que devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da análise do risco. Porém, os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas medidas de proteção adotadas para prevenir o acidente, sendo considerado complemento e não substitutivo das medidas de proteção coletivas necessárias para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. Vimos também que o serviço em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho de segurança. Esses serviços devem ser precedidos de ordens de serviço, né, que é o que nós já vimos. E essas ordens de serviço ela deve conter, no mínimo, a descrição do serviço, a data e o local de realização, o nome e a função dos trabalhadores, e os responsáveis pelo serviço e pela emissão da ordem de serviço, de acordo com os procedimentos de trabalho e de segurança. A operação, manutenção, inspeção e as demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizados por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados. O material didático, escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecimento aos participantes devem ser produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores e devem ser mantidos à disposição da fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes ou certificado, ou então currículo dos ministrantes e avaliação dos capacitados. O trabalhador ou profissional, ele é considerado qualificado quando for comprovado a conclusão do curso específico na área de atuação. Então, são considerados autorizados os trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais legalmente habilitados, com autorização dada por meio de documento formal do empregador. O curso de capacitação deve ser específico para o tipo de máquina que o operador vai exercer as suas funções e tem que atender o seguinte conteúdo programático: descrição e funcionamento, riscos na operação, principais áreas de perigo, medidas e dispositivos de segurança para evitar acidente, proteções, portas e distâncias de segurança, exigências mínimas de segurança previstas nessa norma e na NR10, medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando manual e demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança. Então, finalizando a NR12, vamos ver agora sobre a proteção contra incêndio de acordo com a NR10. A proteção contra incêndio não é apenas composto pelos equipamentos de combate a incêndio que estão presentes nas edificações. Isso é apenas uma
parte do sistema, né? É necessário conhecimento e treinamento dos ocupantes das edificações para sua prevenção e o combate em caso de emergência nas áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos e devem ser dotados de proteção contra incêndio e explosão. Todas as empresas deverão possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal de serviço em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início e pessoas treinadas no uso correto desses equipamentos nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a riscos acentuados de incêndio ou explosões. Devem ser dotados de dispositivos de proteção como alarme, seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimento ou outras condições anormais de operação. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Aptos também a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. Além de que a empresa deve possuir método de resgate padronizado e adequado às suas atividades, disponibilizados por meio da sua aplicação. O plano de emergência é o planejamento e organização dos recursos humanos e materiais para a utilização eficiente de todos os meios técnicos previstos com a finalidade de reduzir ao mínimo as possíveis consequências humanas e ou econômicas em caso de situação de emergência. A implantação desse plano requer frequentemente 3 passos, que é o desenvolvimento do plano de emergência, a instalação dos meios de proteção e a implementação do plano de emergência. No primeiro passo, inicialmente devem-se fazer uma identificação e uma análise dos riscos ou deficiências de todas as áreas da empresa. Essa etapa é imprescindível para conhecer os meios de prevenção e controles necessários. Em seguida, devemos elaborar um procedimento escrito e padronizado, que é o plano para atendimento das emergências. O segundo passo deve-se adquirir e equiparar as empresas em todos os meios de prevenção e controle determinados no plano para o atendimento de emergência. E o terceiro passo é a implantação propriamente dita do plano de emergência da empresa. A empresa e os empregados possuem algumas responsabilidades. São elas: responsabilidade da empresa. É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre o risco a que estão expostos, instruindo-os quanto ao desenvolvimento de medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidades, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Responsabilidades do empregador: zelar pela sua segurança e saúde das demais pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho, responsabilizar-se junto com as empresas pelo cumprimento das disposições legais e regulamentadoras, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde, comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para a sua segurança e saúde e a de outras pessoas. Agora nós vamos ver sobre sinalizações de acordo com a NR10. Iremos relembrar o que já foi visto nas aulas anteriores. Finalidades da sinalização de segurança. Qual que é a finalidade? Identificação de circuitos elétricos, travamento e bloqueio de dispositivos e sistemas de manobra e comando, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de áreas, sinalização de área e circulação de vias públicas de veículos e de movimentação de carga, sinalização de impedimento de energização e identificação de equipamento de circuito impedido. O impedimento de reenergização através de travamentos de chaves é quando se estabelece condições que impedem a reenergização do circuito ou equipamentos desenergizados, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática,
Trata-se da aplicação de travamentos mecânicos por meio de fechaduras, de cadeados e de dispositivos auxiliares de travamento ou com sistemas informatizados equivalentes. Devem-se utilizar um sistema de travamento ou dispositivo de seccionamento para o quadro, painel ou então caixa de energia elétrica e garantir o efetivo impedimento de reenergização involuntária ou então acidental do circuito ou do equipamento durante a execução da atividade que originou o seccionamento. Deve também fixar placa de sinalização, alertando sobre a proibição da ligação de chave e indicando que o circuito está em manutenção. Para finalizar o nosso curso, vamos falar sobre as sinalizações com placas. A sinalização de segurança nos locais de trabalho são medidas imprescindíveis na prevenção de acidentes, preservação da segurança e da saúde dos trabalhadores. A sinalização através de placas tem como objetivo alertar para os eventuais riscos que uma determinada atividade pode acarretar aos trabalhadores ou pessoas em uma determinada área, de forma a garantir que as medidas de segurança sejam cumpridas. A sinalização de segurança consiste num procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir a pessoas quanto aos riscos ou condições de perigos existentes, proibições ou ingresso, ou então acesso, cuidados e identificação dos circuitos ou então alguma parte dele. Essas sinalizações visam também alertar e evitar que pessoas não qualificadas, assim como aquelas estranhas às atividades e às áreas de riscos, mantenham-se afastadas do local. A seguir, são apresentados diversos exemplos de placas de sinalização utilizadas em áreas de locais com riscos de eletricidade, conforme especificado na CPNSP. Algumas placas aqui, Então, temos a placa para advertir as pessoas quanto ao perigo de ultrapassar áreas delimitadas onde haja possibilidade de choque elétrico, devendo ser instalado em caráter permanente. Outra placa é de não operar trabalho. Advertir que o equipamento em referência está incluído na condição de segurança, devendo a placa ser colocada sob o comando local do equipamento. A placa de equipamento energizado. Advertir que o equipamento em referência, mesmo estando no interior da área delimitada para os trabalhos, encontra-se energizado. A placa, atenção, equipamento com partida automática. Ela alerta quanto à possibilidade de acionamento de partida automática de grupos auxiliares de emergência. Essa placa de perigo, não fume, não acenda fogo, não ligue o celular, adverte quanto ao perigo de explosão, quando no contato com fontes de calor, com gases presentes em salas de baterias e depósitos de inflamáveis. Essa sinalização deve ser fixada do lado externo. A placa de atenção, uso obrigatório, alerta quanto à obrigatoriedade do uso de determinado equipamento de proteção individual. A placa de atenção, gases, acionar sistema de exaustão 15 minutos antes de entrar, alerta quanto à necessidade do acionamento do sistema de exaustão nas salas de baterias antes de adentrar o local para realizar eventuais manutenções. E aqui finalizamos o nosso curso, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns, além de postar suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos!